Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem desse sábado, mais um final de semana chegou, né? Muita luz e paz aí pro seu coração, os quatro cantos do mundo, né, que recebem as nossas amadas pílulas inspiradoras do bem. Vou te fazer uma pergunta, hein? Como é que você lida com a expectativa que as outras pessoas têm sobre você? Como é que você lida com a ideia que os outros fazem de como você deveria ser ou de como você deveria viver sua vida? Gente, essa pergunta é importante. Aliás, eu não sei se a pergunta ou a resposta, acho que os dois, né? Olha, boa parte dos problemas espirituais, emocionais, não é nem espirituais, vamos falar assim, emocionais que a gente enfrenta e que podem se tornar espirituais, né, pelo tipo de escolhas que a gente faça na Terra, vem por causa dessa confusão generalizada que a gente faz entre viver a vida nos nossos próprios termos, no extremo ser egoísta e não se preocupar com nada nem com ninguém, ou no outro extremo, né, pelo desespero de querer aprovação e aceitação de todo mundo, você negligenciar a si próprio. Então, sim, presta atenção nisso. Encontrar o equilíbrio é a medida certa de todas as coisas. Meus amigos, é lógico que a gente vive no meio de várias pessoas e que cada uma vai olhar para você e vai ter uma expectativa sobre como você deveria ser ou viver a sua vida. Do mesmo jeito que você tem um monte de expectativas sobre os outros, não tem? Eu tenho. Você deve ter também. Mas o que a gente precisa entender é que quanto maior a expectativa, maior o potencial de frustração e menor o amor incondicional, por incrível que pareça. É lógico que é difícil não ter expectativas, né? Não estou dizendo que você não deve olhar para alguém e não esperar que a pessoa seja simpática, agradável, grata com você, que ela não te devolva amor e carinho quando você dá amor e carinho a ela. Isso é natural, a gente gostaria de receber, mas nem sempre isso acontece. E aí a gente precisa fazer a escolha se a gente vai se deixar influenciar pela pessoa e se tornar uma pessoa amarga, ou se a gente vai fazer como os espíritos nobres, né? Que nos ensinam a ser como o cedro que perfuma o machado que o fere. Olha como isso é profundo. Aprenda a ser como o cedro, aquela árvore bonita, perfumada, que perfuma o machado que o fere. Então, quando a gente faz essa escolha, a gente se liberta dessa coisa de, esse fulano de tal me trata mal, eu trato mal, se o outro trata bem, eu trato bem. Não, eu vou tratar bem todo mundo. Se a pessoa quer me tratar bem ou não, é um problema dela, é uma escolha dela, uma lei divina. Eu vou pedir a Deus por ela. Quero ser honesto. Fulano de tal me passou a perna. É uma pena, passou a perna nele, porque em mim não passou. Que eu sou honesto. Eu passaria a perna em mim se eu me convencesse a ser desonesto por causa do outro. Aí teria me convencido a me desequilibrar como essa pessoa desequilibrou, entendeu? Mas a pessoa fala assim, fulano me traiu. Não, a pessoa não te traiu, ela traiu ela própria. Porque não foi você que a traiu. Então você continua sendo uma pessoa congruente com seus valores morais. Então toma cuidado com isso. Quando a gente não entende que o que é do outro e do que é seu, a gente mistura as coisas. Lembre-se disso. O que é do outro, o que é seu. Quando você cria expectativas sobre o outro, você assume a responsabilidade da decepção. Não é porque o outro te decepciona, você criou a expectativa. Só que a mesma coisa acontece com o outro, né? As pessoas também vão criando um monte de expectativas sobre nós. Acham que a gente deveria viver de uma forma, acham que a gente deveria falar de uma determinada maneira. Elas querem que a gente viva e haja de uma determinada circunstância, mas essa expectativa é dos outros. Ninguém perguntou para você se você quer preencher essa expectativa e se isso faz sentido para a sua vida. Então, do mesmo jeito que se você cria expectativa sobre alguém, você assume a responsabilidade da frustração, cabe ao outro também assumir a responsabilidade da frustração dele quando você não atende a expectativa. Mas eu não estou falando isso, gente, no sentido óbvio, você já me conhece, pejorativo de que se dane todo mundo. É óbvio que não. Lógico que não. Nós estamos na pílula do evangelho aqui. Não. A gente está falando isso para a gente entender que nós vivemos num todo universal. É que nós estamos criando expectativas uns com os outros, mas que a gente tem que aprender a diminuir essa expectativa e entender que cada um só vai fazer aquilo que dá conta. Entende? E se a gente não compreender isso, a gente vai se frustrar. Tanto os outros com você, quanto você com os outros. Então aproveita o dia de hoje, reflete. Se você não está exagerando na expectativa que você está tendo com marido, esposa, filhos, amigos, colegas, ou seja lá com quem for, diminui isso e seja mais você. Sabe? Seja o cedro. Seja você, desperte a sua luz, independente do que o outro dá conta. E se as outras pessoas não conseguem fazer isso com você, perdoe-as, mas não devolva na mesma moeda. Não é porque o outro te agride, te cobra, que você tem que agredir e cobrar também. Porque cada um, meus amigos, só pode dar aquilo que tem.
E se a gente tem mais para dar, afinal é você que está escutando as pílulas, né? Então você tem mais para poder oferecer. Que coisa boa. Vamos fazer isso, não é verdade? Relações humanas não é fácil não, gente. Não é não. Aí tem encarnado para aprender, né? Ó, por isso, se você quiser aprender mais sobre esse assunto, conversar mais comigo, me permitir te ajudar, eu quero te convidar para você participar da Maratona Relações Humanas, a incrível arte de lidar com pessoas. Vai começar a semana que vem, praticamente no dia 1º. Então venha, se inscreva, é gratuito, vai acontecer no canal nosso lá do YouTube, sei que vocês vão amar, já tem um grupo que a gente compartilha ideias com vocês, é só você se inscrever que os detalhes estão todos lá na página de inscrição, divulga para os seus amigos, nós vamos estudar uma semana inteira temas ligados aos relacionamentos profundos, garanto que vai mudar a sua vida e a sua relação com muita gente, inclusive com você, me dá esse voto de confiança, combinado? Beijo grande, Deus te proteja, ótimo sábado, luz e paz e até breve, até muito, muito breve.